Olhe, num dos seus trabalhos mais densos, o Aion, o psicólogo Carl Jung decide mergulhar de cabeça num mistério com 2000 anos. Um mistério escondido bem ali na simbologia cristã. É uma investigação que nos leva por um caminho fascinante, da teologia à astrologia e, no fim de tudo, bem fundo na nossa própria psique. Então, vamos a isso, vamos tentar desvendar este segredo. A grande questão é esta, não é? Por que um peixe? De todos os símbolos possíveis no mundo, como é que o peixe se tornou a representação de Cristo para os primeiros cristãos? Parece uma pergunta simples, mas a resposta, bem, segundo Jung, a resposta não está nada onde nós imaginamos. Para começar a puxar o fio deste novelo, Jung faz algo inesperado. Ele não vai procurar nos textos sagrados, não. Ele olha para cima, para as estrelas. A chave, para ele, está na astrologia. O que Jung argumenta é que a era cristã, estes 2000 anos de história, não são só um período histórico. São também o que ele chama de um éon astrológico. Ele olhava para estas duas coisas, a ascensão do cristianismo e uma nova era cósmica, e pensava, isto não pode ser coincidência. Para ele, eram fenómenos sincronizados, a acontecer em paralelo por uma razão muito significativa. E aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Por volta do início da Era Comum, aconteceu uma mudança cósmica gigante. Basicamente, por causa de um movimento lento da Terra, uma espécie de bamboleio chamado precessão dos equinócios. O ponto de referência no céu mudou. Saímos da Era de Carneiro, o Carneiro, e entramos na Era de Peixe, o Peixe. Para Jung, o facto de a Era cristã começar exatamente quando começa a Era de Peixes, bem, isso não era coincidência nenhuma. E atenção, isto não é uma ideia que Jung inventou do nada. Ele foi buscar pistas a tradições bem mais antigas. Descobriu que místicos judaicos, séculos antes de Cristo, já olhavam para a constelação de Peixes com uma expectativa enorme. Eles acreditavam que uma grande conjunção de planetas, em Peixes, ia anunciar a chegada do Messias. Ou seja, o palco cósmico, digamos assim, já estava todo preparado para um Salvador ligado ao símbolo do peixe. Ok, então saímos um pouco das estrelas e agora vamos mergulhar para dentro, para o nosso universo interior. Porque para Jung, todo este simbolismo cósmico é, na verdade, um espelho, um reflexo de uma verdade psicológica muito, muito profunda, ligada ao arquétipo mais importante de todos. E esse conceito-chave é o que ele chamou de si mesmo, ou o self. E atenção, não estamos a falar do eu do dia-a-dia, sabe? O nosso ego. Não. O si mesmo é a nossa totalidade. É a soma da nossa parte consciente com todo o nosso vasto e misterioso inconsciente. É como se fosse o nosso centro, o objetivo final do nosso desenvolvimento, a imagem da nossa inteireza. E aqui está a ligação. O ponto central para Jung é que a figura de Cristo se tornou, para o Ocidente, o grande símbolo cultural deste arquétipo da totalidade. Pensa assim, tal como a mandala no Oriente simboliza essa união ou a pedra filosofal para os alquimistas, a figura de Cristo representa essa busca pela completude, tanto psicológica como espiritual. Para reforçar isto, Jung até foi buscar uma citação de um antigo padre da Igreja, Clemente de Alexandria, que dizia: aquele que se conhece a si mesmo, conhece a Deus. Uau! Isto mostra que esta ideia, esta ligação entre conhecer-se a fundo e tocar no divino, não é nova. É uma intuição antiga que sugere que, no fundo, a jornada para dentro e a jornada espiritual são a mesma viagem. Certo! Mas se Cristo é um símbolo de totalidade, isto levantou uma questão muito, muito espinhosa. Um problema que tanto a teologia como a psicologia tiveram que encarar, mas de maneiras completamente diferentes. O problema do mal. E aqui temos um choque de ideias. De um lado, a teologia clássica, que diz que o mal não existe por si só, é o que chamam de privatio boni, ou seja, é só a ausência do bem, como a escuridão é a ausência de luz. Mas para Jung, um psicólogo que lidava com pessoas reais, isso não chegava. A experiência do dia-a-dia mostra que o mal, a sombra que todos temos, é uma força bem real e, por vezes, terrivelmente poderosa. E é preciso lembrar o contexto. Jung escreveu isto depois da Segunda Guerra Mundial. Para ele, olhar para os horrores dos campos de concentração e dizer que aquilo era só uma ausência do bem soava uma piada de mau gosto, quase um insulto. A psicologia, para ele, tinha que lidar com a realidade. E a realidade do mal humano precisava de ser encarada de frente, não varrida para debaixo do tapete com uma teoria abstrata.
E é precisamente aqui, neste ponto de tensão, que a nossa história volta ao início, volta ao símbolo da Era de Peixes, porque para Jung, a resposta para este dilema, a chave para este conflito entre bem e mal, estava escondida na própria imagem da constelação. E este é o detalhe que muda tudo. A constelação de Peixes não é um peixe, são dois. O símbolo da nossa era não é um peixe sozinho a nadar feliz, é um par de peixes, muitas vezes desenhados como estando ligados por um cordão. E a pergunta óbvia é: porquê? Porquê que eles estão a nadar em direções opostas? Esta pergunta leva-nos diretamente ao coração de tudo o que Jung quis dizer no Aion. Porque este movimento contrário, esta oposição, não é um acaso, é o símbolo do conflito que, para ele, define toda a era cristã. A resposta de Jung é, no mínimo, ousada. Ele diz assim: o primeiro peixe, esse é Cristo. A figura da luz, da consciência, do bem. Mas e o segundo peixe, aquele que nada para o outro lado? Bem, esse é a sua sombra inevitável, o anticristo. Para Jung, a psique da era cristã é definida por esta tensão brutal entre opostos. Uma separação radical entre o bem absoluto e o mal absoluto. Então, se a nossa era é marcada por este conflito, por estes dois peixes a puxar, cada um para o seu lado, como é que se resolve isto? A resposta de Jung traz esta história cósmica gigante para dentro de cada um de nós, transforma-a numa jornada muito, muito pessoal. E o caminho tem um nome: individuação. O que é isso? É o processo, que dura a vida toda, de olharmos para dentro e trazermos para a luz as partes de nós que preferimos esconder, especialmente a nossa sombra. O objetivo aqui não é ser perfeito, longe disso. O objetivo é ser completo. É conseguir unir os opostos que existem dentro de nós. E esta é a conclusão, talvez a mais radical de Jung. A saúde psicológica, a verdadeira inteireza, não vem de uma guerra onde um peixe tem que derrotar o outro. Não vem da tentativa de eliminar a nossa escuridão. Pelo contrário, vem da coragem de olhar para os dois peixes, de reconhecer ambos, de aguentar essa tensão e de, aos poucos, integrar essa sombra na nossa personalidade. É nesse equilíbrio difícil que encontramos a totalidade. E isto deixa-nos com uma última reflexão que vai para além do indivíduo. Se o caminho para a saúde de uma pessoa é integrar a sua própria sombra, o que acontece quando uma sociedade inteira se recusa a fazer o mesmo? Jung deixou um aviso muito sério sobre isto. Ele disse que quando uma cultura não confronta a sua própria escuridão, ela acaba por projetá-la nos outros. Cria botes expiatórios, inimigos e mergulha no que ele chamou de psicoses de massa utópicas. Uma questão que, se pensarmos bem, talvez nunca tenha sido tão atual.